do Céu Podcast. Olá, amigos do Blue Sky! Obrigada por estarem com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Hoje o episódio está cheio de assunto. A gente conversa sobre uma suposta crise de masculinidade, o triste resultado das eleições nos Estados Unidos, contamos uma história emocionante sobre o nascimento do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que é um orgulho nacional e serve de modelo para o resto do mundo pela eficiência, conversamos sobre mulheres maravilhosas em relacionamentos de merda e terminamos falando sobre a passagem de Bruno Mars pelo Brasil. E lembrem-se, todas as arrobas que a gente menciona aqui estão listadas na descrição do episódio para você poder seguir também. Vem com a gente! Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, um podcast que comenta o que foi assunto na última semana. Eu sou a Jaded. Oi, internauta. E estou aqui com minha amiga Gótica Gateira. Olá! Olá, enfermeira! Gente, o povo falou muito essa semana, hein? Skyline tava bagunçada. Teve bastante coisa. Mas vamos começar? Vamos! Em 5 de novembro, comentando uma matéria da BBC com o título Infertilidade Social, o papel dos homens na queda dos nascimentos, o Tiago, @Tiaguin, com M de Maria no final, .biscay.social, disse: culpam tudo. Crise de masculinidade, mulheres no mercado de trabalho, inventam gerações. Sempre uma pauta moral, uma psicologia coletiva da mais rasteira. Mas e o capitalismo? Esse não. Esse sempre deu condições perfeitas para as famílias surgirem, se multiplicarem. Ele nunca é o problema. É claro que não! No mesmo dia, o Caju, @caju.biscay.social, fez um coach desse post e desabafou. Eu já teria tido umas 3 crias se eu tivesse condições financeiras e tempo suficiente para ser presente. Já em resposta ao post do Tiaguinho, o Miguel, @migiatlas.biscay.social, disse: isso é ecofascismo. Não há superpopulação. A culpa do aquecimento global não é da suposta superpopulação, e sim dos ricos. E a Andressa Barbosa, @andressasbarbosa.biscay.social, arrematou de forma brilhante. E só se preocupam com isso porque as IAs não fazem o trabalho duro. Para isso, ainda precisam da nossa fertilidade. Assim, as IAs podem trabalhar com arte, criatividade e produção intelectual. Oh, não! Ai, gente, voltaremos aos bucetilhões de água gasta pela IA? Nossa! Não, mas queremos falar sobre essa suposta infertilidade social, se seria uma crise de masculinidade ou todos os problemas do mundo, se realizar uma pesquisa inversa, igual a gente faz com imagens, né, para chegar lá na origem, se essa origem seria o capitalismo. Olha, eu sou da seguinte opinião, que é o capitalismo. Vou fazer uma camiseta para mim, todos os problemas se resumem ao capitalismo. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Isso entra numa questão que eu estava discutindo essa semana até. A gente não foi feito para ter uma rotina, tipo, a nossa estrutura social, ela não foi feita para ter uma rotina de trabalho de 44 horas semanais, mais cuidar de casa, mais cuidar de filho. Não tem como. Não tem como. Quem tem como cuidar de filho é quem tá ganhando grana para fazer nada. Exato. Ou quem tem dinheiro para pagar para ter alguém que cuide. Exato. Vamos ser sinceros. Cara, mas e realmente, assim, o post do Tiaguinho, ele vai muito no ponto, né? Eles criam problemas em tudo, menos pro
menos o capitalismo. O capitalismo, ele nunca é citado, ele é, né, esse elefante branco quebrando todos os cristais da sala, mas ninguém fala dele, porque dele não se pode falar. É o capitalismo. Dizem que não se fala do capeta, né? Que você fala, ele chega, mas a gente está vivendo nele. É o capitalismo, a gente tem que acabar com o capitalismo. É absurdo. Somos engolidos pelo capitalismo. Né? E é assim, a gente trabalha, feito uns condenados, e o que a gente ganha em troca? Nada. A gente que é mulher, uma flor no 8 de março. Um bombom. É pra dar risada, não tenho o que falar. De mandar enfiar o bombom. Não tenho o que falar. Mas eu como. Eu também, não vou negar, mas... Porra! Gente, estamos na era do capitalismo e de começar a enxergar, né, que o capitalismo é o capeta. Exato. E falando em capitalismo, a gente pode falar um pouquinho sobre as eleições do país mais capitalista. Né, da parte ocidental. Vamos e venhamos, assim, tipo, eles preferiram eleger um criminoso, condenado, um estuprador, um assediador, do que eleger uma mulher negra. Olha só! Genial essa ideia. Cara, né? Tipo, é absurdo. E se você vê a ginástica mental que os eleitores dele fazem, é ridícula. Assim, é absurdo. Mas enfim. A gente tá meio, a gente tá meio assim, tranquilo de imaginar essa ginástica mental aí. A gente conhece muita gente aí também que votou no Bozo com uma ginástica mental assim absurda, né? Mas enfim, no dia 5 de novembro também, o Esteban, que é @hyperpreto.biscay.social, postou: Toda vez que vejo alguma coisa sobre o sistema eleitoral do CUSA, eu fico pensando que é alguma piada sobre retrocesso, mas é verdade mesmo. É complicado. E aí, nesse mesmo dia, Ig, de @ig.kawaii.social, compartilhou uma imagem de tela de TV mostrando um quadro branco com uma tabela feita à mão para a contagem de votos e o início de apuração nas eleições dos Estados Unidos. E ainda comentou: A apuração dos caras em lousa e canetinha, bicho. o professor Daniel Werneck, @prof_Werneck com W e CK no final, .biscay.social, completou: Só faltou uma bordinha de papel crepom. Eu amei isso. Eu consegui imaginar. Foi ridículo, foi ridículo. Mas é que, assim, né? O fato é que a apuração dos votos da eleição dos Estados Unidos para presidente do país, querendo ou não, ainda controla narrativas, economias e guerras no mundo inteiro, né? E toda vez que tem eleição lá, chove tentativa de tentar fazer a gente entender o que é aquele processo de votação e apuração estadunidense, né? Que eles se acham a maior democracia do mundo. Mas eles não elegem nem quem teve mais votos, às vezes. Então, tipo, a gente não vai ficar aqui tentando explicar. Porque, sinceridade, eu fiquei que nem o meme da Nazaré quando eu fui tentar entender isso a primeira vez, tá? Mas eu sei que a Skyline se divertiu muito com esse processo moderno, tecnológico, extremamente seguro e compreensível que eles usam lá na terra do Tio Sam. Como assim? Não entendi. E o Renato Tomás, @RenatoTomás com z.biscay.social, comentou: Muito batuta a ideia da participação popular nas decisões americanas, mas, meu camarada, precisa mesmo colocar na fucking eleição presidencial também o plebiscito? Você acha que o pintacilgo do rabo roxo deve ser considerado a ave símbolo do condado de Iowa Pequena do Leste? Mas é isso, né? E um outro post excelente foi o do Everton Rocha, @evertonrocha.biscay.social. Coisas que funcionam melhor que o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Banca de jogo de bicho. Olha, ali realmente tem organização, tá? Falando por experiência própria aqui, lá tem organização. É muito mais Lá organizado. não é bagunça, não. Não é bagunça, não. Jogo de bicho não é bagunça, não. Mas é complicado de entender, igual a eleição dos Estados Unidos. Nada, menina, depois te explico, é facinho.
Mas, enfim, o Leonardo Rossato, arroba nada novo no front.biscay.social, arrematou que pensamos ser o sentimento geral da Skyline do dia 5 de novembro, né? Eu gosto de acompanhar a eleição nos Estados Unidos da América, porque é uma daquelas situações em que a gente sente que é muito melhor que eles nisso. E isso mesmo quando a gente vota da maneira mais errada possível. Que coisa, não? Muito real. E na chuva de posts, memes e piadocas sobre esse processo eleitoral, elegemos a conclusão da arroba euana.biscay.social para concluir esse intricado assunto. Agora é aguardar 7 meses para apurar os votos nos Estados Unidos da América, depois mais 7 meses de recontagem, e enquanto isso, quem assume é o Aécio. Gargalhei muito com esse povo, Chicó. Nossa, ressuscitando memes! Muito bom, gostamos. Cara, Foi sensacional, sensacional. não, é tudo errado. Primeiro que assim, vamos combinar que é estragos fudidos. Agora eu só uso assim, o nome é esse. Mas assim, estragos fudidos, né? Não basta ter uma eleição que é pior que jogo de RPG para entender as regras. Ainda tem a porra de um sistema que acho que até escola aqui no Brasil vota de um jeito muito mais fácil. Pô, os caras permitem voto por correio, com antecedência. Teve uma, não lembro onde foi, que queimaram uma. Queimaram, acho que duas caixas de correio, que era só para isso. E aí enfiam esses plebiscitos no meio da parada. É um negócio meio surreal demais para mim. Uma democracia, eles ainda se consideram realmente democracia, mesmo com a maioria votando e às vezes não elegendo. Mas é aquilo, a gente não precisou esperar 7 meses. No dia 6 já se sabia o resultado e o Trump e o seu topete nada chavoso, a sua ficha suja, ele vai voltar para a Casa Branca. Que merda, mano! Que vida chata! Né? Acho que talvez ela fique até laranja em vez de ser branca, né? Por causa do bronzeado dele, das loção de bronzeamento. Eu tenho a impressão que ele sai encostando nas coisas e sujando de laranja. É essa a impressão que eu tenho. Tipo, ceboso, ele é ceboso, gente, desculpa, eu não tenho o que falar. Foi muito amargo isso, né? Porque, assim, ele levou em todos os números, tanto no voto popular, como o voto popular leva os delegados, né? Uma coisa assim. O delegado leva os votos populares. Não vou tentar explicar, mas derrotou mais uma mulher, né? Shut up, silly woman! E da outra vez foi a mesma coisa, ele foi eleito quando ele derrotou a Hillary Clinton. Pois Então, é. tipo assim, o problema não é a questão de, é uma mulher negra. Não, é uma mulher, ponto. Estamos falando de um país que é machista a esse ponto. We do a little trolling, it's called we do a little trolling. Como vocês podem perceber, a gente não recebeu isso muito bem, mas a Skyline também não, né? Porque o Blue Sky brasileiro, ele é majoritariamente progressista e ele pende à esquerda, a gente sabe disso. E aí o Beto, arroba essebeto.biscay.social, postou: E o God não blessou a América. a Gabi Costa, arroba gabicosta.biscay.social, disse: No momento, estou oferecendo asilo político para os meus amigos estadunidenses de esquerda. O Ramoneiro, arroba ramoneiro.biscay.social, profetizou: É isso aí, galera. Bem-vindos ao Quarto Reich. esse post resume bem o fato de que o Trump vai presidir uma das maiores potências mundiais, com auxílio da maioria do Senado, na Câmara, na Suprema Corte. E considerando que ele flerta nitidamente com a extrema-direita e as pautas da esquerda-direita, né, que são bem complicadas, a gente está meio que esperando um futuro um tanto quanto apocalíptico, talvez até mesmo distópico, né? Esse resultado também foi um prato cheio para os analistas sociais e políticos da Skyline. Houve muitos posts sobre os erros de campanha do Partido Democrata e, claro, da esquerda brasileira. E no meio desse debate surgiu um post que depois foi deletado, mas o print é eterno. O Cris Dias, arroba crisdias.com, escreveu:
Para arrumar briga com metade do Biscay, sigo afirmando que enquanto os progressistas gastam tempo demais falando de pautas identitárias, os reacionários trazem propostas para melhorar a vida das pessoas. É só ver o tanto de minoria que votou no Trump. Até na fronteira com o México ele ganhou. Então, e a Skyline não ignorou essa análise, né? Afinal, o post já começou chamando pra briga. E aí não faltou crítica, que nem a de Pentapolim, @stlemke.com. Ô, gente, me ajuda, gente. A plataforma do Trump promete violência contra mulheres, imigrantes e a população LGBT, que, aparentemente, deixaram de ser pessoas e viraram pautas. Pois é, né? É aquela história da... Ai, meu Deus, da Maria hipotética de novo, né? Yes! A gente volta, gira, gira, gira e cai de novo nela. E assim, né? Quais são as propostas que estão melhorando a vida das pessoas? Eu sou da seguinte opinião, eu acho que, assim, a esquerda não falou de pauta identitária, assim como a Câmara não falou de pauta identitária. Quem falou foi o deputado o vereador mais votado de São Paulo, cuja pauta dele era eliminar os trans. Isso sim é pauta identitária. Houve, tipo, um monte de crítica e reclamação quanto às críticas, e aí culminou num post apagado. A Skyline não recuou, e foi bem resumido pelo presidente anarquista, @firac, com K, .biscay.social. Começa com para arrumar briga com metade do Biscay, segue uma análise rasa sobre identitarismo, com a qual 90% discorda, aí reclama que as pessoas não querem conversar, querem plataforma, mas ignora as críticas respeitosas. Ninguém está livre de dizer bobagem, mas é saudável admitir isso. Pois é. Inclusive, gente, se a gente falar alguma merda, vocês estão totalmente livres para criticar, para meter o pau na gente. A gente aceita também. Eita, mano! Tá tudo bem. Exatamente. Se você acessa o Spotify pelo celular, tem um campinho de comentário em cada episódio. Pode sentar a mão na gente lá. Exato. É aquela coisa, quem que tá propondo aí o fim da escala 6-1? Né? Uma escala de trabalho 5-2? É um homem negro e uma mulher trans. Não entendi de onde que saiu esse papo dele, cara. Primeiro que começa com um negócio assim super escroto, né? Para arrumar briga com metade do Biscay. Pô, você tá disposto então a arrumar briga, mas aí não tá disposto? Ele quis dizer que as pessoas queriam se aproveitar do post dele para aparecer. Não, amigo. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Que estrela, Não, né? aquela história, eu nunca tinha ouvido falar dele. Teve gente que já tinha, até comentou que já conhecia. Eu conhecia já de antes, Eu nunca tinha ouvido mas falar. assim... Então, assim, estava de boa, não precisava ter ouvido falar dele, na verdade. Não, meu amigo, a gente não tá falando porque quer... É porque você falou merda mesmo. Mas tudo bem, todo mundo fala, a gente também fala, tá tudo bem. Né? Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que a esquerda precisa parar de gastar tempo falando de pauta identitária, ficar mais parecida com a direita? Não sei. É aquilo, né? Quais são as propostas que a direita traz para melhorar a vida das pessoas? Porte de arma? Tipo, mais agrotóxico na agricultura? Emenda Pix? Né? Tipo, é impressionante como toda vez que a esquerda perde alguma coisa, vem essa ideia de não, temos que pasteurizar a esquerda. Mas por que cobra isso só da esquerda? Gente, é aquilo que eu falei semana passada. A gente tem que parar de tentar ser igual à direita. A gente tem que levantar as causas pro povo. É isso que a gente precisa. Não, a gente tem que ficar mais palatável e a direita vai só se radicalizando. Não era muito mais fácil pedir, pelo amor de Deus, parem de ser tão radicais, parem de querer matar todo mundo, né? Parem de querer jogar veneno em tudo, parem de querer botar arma na mão de quem não tem condições de portar uma arma. Não era muito mais fácil cobrar isso da direita? Faz muito sentido. Pois é, não, na verdade, assim, o Boulos, ele deu uma entrevista, foi essa semana, se não me engano, onde ele comenta que, tipo, a gente não teve realmente identificação com muita gente, mas todo mundo via
que o Boulos defende os mais pobres. Só que muitos deles não se veem como pobres, porque não, eu sou empreendedor. Então o filho da puta rala 12 horas em cima de uma motoca para ganhar um salário mínimo e ele não se acha pobre, porque ele é empreendedor, porque ele ganha o próprio dinheiro. Meu irmão, sabe, eu sou da seguinte opinião: você consegue viver com o mesmo padrão de vida sem trabalhar? Beleza, aí tu não é pobre. Se não, tu é pobre, caralho! Eu achei muito legal quando surgiu aquele papinho do pobre premium, CLT, VIP, alguma coisa assim, porque, querendo ou não, é uma chama para a pessoa começar a enxergar que, na verdade, ela não é rico, não é empreendedor, ele é pobre premium. Ele é CLT VIP, mas ele continua sendo trabalhador. Mas enfim, a gente tem um monte de coisa para falar ainda. A gente parou no segundo tópico e ficou. Estamos igual boteco. Hoje estamos. Vamos lá. E lá vamos nós! E o Trem do Céu também se emociona. Dia 5 de novembro, um dia bastante movimentado na Vila do Céu, também foi um dia onde a gente não deixou de suspirar e sorrir com um fio lindo e informativo feito pela @cash, com K-I-S-H, .biscay.social, detalhando um pouquinho do que foi o nascimento do meu, do seu, do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. No fio, ela contou a história do avô dela, que foi servidor público, que trabalhou a vida toda com saúde pública e assistência social, num projeto de levar serviços básicos de assistência aos trabalhadores que construíram Brasília, e que durante a ditadura, não muito bem quisto pelos milicos, porque será, né? Pegou um trabalho que ninguém queria fazer, mapear as cidades, região por região, para planejar uma rede de saúde. Cara, você imagina o cara andar o Brasil inteiro, mapeando cidade por cidade. Muito foda. Vale a pena visitar o perfil dela e ler o fio inteiro, que relata o início do projeto, que foi engavetado na década de 70 por ser considerado caro e inviável, e desengavetado depois da redemocratização, quando o instituto no qual o vô dela trabalhava foi transformado no hoje conhecido INSS, e o mapeamento foi a base do Sistema Único de Saúde. Entre os pontos emocionantes desse generoso fio, ela postou: o mesmo mapeamento foi utilizado para montar a rede do INSS, aliás. Então, toda vez que a gente usa o SUS ou o INSS, um tijolinho aqui, ali, outro aqui, foi meu garoto que assentou. Seu Rui, meu herói. Obrigada, seu Rui. E viva o SUS, gente. Nossa, viva o SUS. Viva o SUS mesmo. Defendo muito. Defendo o SUS. Tipo, eles cobrem em tudo. Fora as vacinas. Tem muita gente que não tem noção, cara, do quanto que o SUS é foda. O SUS é maravilhoso. Tem fila, mas olha também o tamanho desse país, olha a quantidade de gente que tem, olha quanta gente é pobre, olha quanta gente não tem dinheiro para pagar um convênio. Não tem como negar, gente. Viva o SUS, defenda o SUS. E no dia 7 de novembro, um assunto dominou a Skyline. A entrevista com uma moça que foi abandonada dias após o parto por um cara que já foi condenado por homicídio, que ficou amplamente conhecido no país. Um crime real que ainda rende muitos cliques e visualizações para os portais de notícias e que foi até no roteiro de filme. Vocês sabem de qual a gente está falando, a gente não precisa citar nome aqui, tá? A gente não vai apontar o holofote para quem não deveria ser notícia. E não estamos julgando os envolvidos, nada disso. É só uma questão que a gente queria discutir com os nossos ouvintes. Iniciando pelo que a Lulu, @LurdesMila, com demudo, .sky.social disse. Na moral, não existe uma mísera coisa que faça um homem ficar sozinho. Ele só fica sozinho por escolha própria, porque sempre tem uma doida. Sempre. Sempre tem uma doida. Pode ser o mais maluco, o mais feio, pode ser a porra do Musk, do calvo do Bezos, o Trump, pode ser um fudido, haverá sim uma doida. Em resposta a esse post, na forma de quote, a @brunaguerreiro.biscay.social acrescentou uma camada interessante. Porque o patriarcado nos educa a pensar que a maior derrota de uma mulher é não ter um homem.
e que se ele for o diabo em pessoa, uma boa mulher o conserta, se não consertar, a mulher que não era boa o bastante. Muito real. Sabe, gente, a gente tem o nosso chatzinho no Zap, onde a gente faz a nossa reunião de pauta durante a semana, né? Vai mandando as coisas que são interessantes e tudo mais. E esse assunto, ele foi aumentando, ele foi indo para várias outras camadas de um bolo nada gostoso, nada digesto. E, tipo, a gente discutiu um monte de coisa. Não dá para trazer tudo para cá, senão esse episódio não acaba mais. Mas ficou uma questão que não foi respondida. Por que mulheres maravilhosas se sujeitam a relacionamentos ruins? E aí, Jade, qual a sua opinião? Cara, acho que a Bruna foi tão brilhante, porque assim, eu conheço tanta mina foda, foda em relacionamento de merda, sabe? E tem isso, né? Eu já fui essa pessoa. A pessoa achar que vai consertar um cara. Não, minha amiga, você não é o SUS, você não é oficina mecânica. Para de tentar consertar coisa estragada a gente joga fora. É complicado, a gente fica aceitando pouco, aceitar migalha. E aí entra numa frase de um livro, de um filme, né? As Vantagens de Ser Invisível, que é o personagem do Paul Rudd no filme que fala: a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Pois é, as pessoas começam lá do nível mais baixo. Não, Miss, você tem que entender que você tem que esperar o máximo. É 100%, você merece o 100%. A gente merece sempre mais. Mas aí a gente entra no caso dessa abençoada, né? O que que ela estava esperando, gente? Essa é a real, sabe? O que que a gente espera de um cara que a gente já sabe que é um lixo? Porque não tem como negar. A gente já sabia, ela já sabia, sabe? É um negócio meio louco, né? A pessoa esperar algo de bom de uma pessoa que estava pagando pena por um crime hediondo. Ok, todo mundo tem o direito de se ressocializar, de responder, mas pera lá. Como disse o jornalista durante a entrevista, que eu li a entrevista, mas minha senhora, ele matou um homem a pauladas. Tipo, meu bem! O que que você tá Que esperando? sorte que não foi ela, Exato. né? Mas, porra. Podia ter sido ela, mas que sorte que ele só largou ela 2 dias depois do parto. Não, e eu fico olhando assim, tem mulher que tá com um homem, vê que ele é extremamente violento, mas aí, como nunca foi violento com ela, tá tudo ok. Não, não tá tudo ok. Quebrou os móveis, só socou É, uma parede. hora vai ser você. Isso não é nada. Mulheres, parem de aceitar pouco. Vocês não são caminhão de lixo. Põe na cabeça. Vocês não são caminhão de lixo. Vocês não são oficina mecânica. Você não é o Sistema Único de Saúde. Você não achou sua buceta no lixo, caralho. Exato. E você não é professora de creche. Não tem que ficar pegando o menino pela mão para ensinar a mijar. Amor é que nem peido. Se tiver que forçar, é uma merda. E se você tá sentindo o cheiro de merda, foge, porque se você não fugir quando tá sentindo, você vai acostumar com o cheiro da merda e vai Exato. ficar na merda. E não queremos ninguém aqui aparecendo no Cidade Alerta, por favor. Mas enfim, vamos falar de uma coisa mais alegre para fechar esse podcast hoje. Vamos falar de uma coisa muito bem animada. Vamos falar de Bruninho Márcio. Que, gente, Bruno Mars no Brasil também foi assunto muito comentado pela Skyline. A passagem do cantor pelo país foi intensa. Ele parece que se sentiu em casa e a gente adora. Foram 15 shows em 5 estados. Ele lançou funk cantando em português, ganhou, né, o RG e o CPF gigantes, passeou pelas ruas, interagiu com o público, foi muito comentado pela Skyline, fez videozinho. E no dia 4 de novembro, a Milena, da arroba www.mlna.biscay.social, escreveu: Gente, mas esse menino ainda tá aqui, Bruno Mars. Em 7 de novembro, a Letalendo, arroba readswle.online, comentou: Amo Bruno Mars sendo mais brasileiro que eu. Dia 8 de novembro, o Johnny Ken,
@jonnyken, JONNYKEN.com, postou o seguinte: Se eu fosse um artista famoso, faria igual ao Bruno Mars. Vídeo de despedida em todo o país. No caso dele, só tem 2. Do Brasil e do Japão. Porque a gente é muito foda, né? Sim. Você acha que o Bruninho exagerou ou o Brasil é mesmo uma coqueluche? Olha, Ai, gente, que expressão péssima essa de tiazona. olha, devo dizer que assim, eu acho que eu já vi mais de tranquilamente umas 50 vezes o reel dele no Instagram agradecendo o Brasil. Tem de tudo, é maravilhoso. Tem ele soltando, falando de popozuda, fazendo funk, cantando em português. Tem um cachorro vira-lata caramelo, gente. Bruninho chegou, porra! Cadê as popozuras, caralho? Ele fez a tatuagem mesmo? Aquilo é não, zoeira? não é de verdade, infelizmente, mas seria muito maravilhoso se fosse. Mas assim, gente, ele já é brasileiro. Brasil acho que deve ser o melhor público, né? Porque é um público lotado, é um público que canta junto, é um público que dança, é um público que vive aquele momento ali. Sim. E dá grana, né? Porque, pô, o ingresso é caro pra diabo. E ele fez 15 shows de uma vez só. Ele ficou mais de um mês aqui. Porra, o cara saiu daqui com muita grana. Tem que fazer vídeo mesmo, agradecendo, fazer... Exato. Mas assim, foi ele que pediu o RG e o CPF, tá? Foi ele que pediu o RG e o CPF dele em um dos shows. Que vai ter de Bruno Márcio agora sendo registrado em cartório. Nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Então, assim, pelo menos vamos terminar com alto astral. Muito obrigada a todas as arrobas mencionadas. Foi gente pra caramba. A gente vai deixar a lista depois certinho pra todo mundo, tá? Porque foi muita gente pra falar agora, um por um. Mas eu tô olhando aqui, né? Ficha corrida. Muito obrigada, gente. Pô, mas muito obrigado, galera. Muito obrigada, galera, que foi mencionada aqui. Vocês foram demais essa semana. Deu muito assunto. Coitada da Lia, que vai ter que editar. Mas, ó, beijo, gente. Boa semana. E muito obrigada a todo mundo que escuta, ajuda a divulgar. Vocês são o que fazem a gente continuar. Um beijo, gente. Até semana que vem. Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para apoiar. Para falar com a gente, segue nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Grande abraço!